Boa noite aos navegantes, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo na nossa live das 23 horas. E a Tassi já está aí ligadinha, hein, Tassi? Em cima da hora. Glória a Deus, a graça e a paz a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Para mais uma live, para mais um momento ao vivo aqui, onde a gente vai ser cheio da palavra, sendo fortalecidos no poder e no Espírito. Paz a todos, sejam sempre bem-vindos. Vai chegando e vai apertando o dedo aí nos corações e compartilhando. Se cada um compartilha 5, bem rapidinho a gente chega a 50 e começamos o nosso conteúdo exclusivo para hoje, né? Estamos falando desde segunda-feira sobre o ministério glorioso do Espírito Santo. É isso aí, Mesquita. Você conhece bem, rapaz, esse trono aqui. Maravilhoso, é isso mesmo. Sejam sempre todos bem-vindos. Amanda Carvalho, minha filha, saudade de você. Camila Santiago. Camilinha, você tá fazendo às vezes do Pedro aí, né? Pedro hoje precisou ter aula e aula do Rema e acabou dormindo mais cedo, não acompanhou nossa live de agora, né? Então eu preciso de alguém aí que vai me orientando em relação ao tempo. Kelly, Jairo, meu irmão, seja bem-vindo. Tivemos uma live poderosa mais cedo com o pastor Jairo, lá de Soledade. Ele faz um trabalho maravilhoso de assistência social, né? A ONG ID, né? Muitos trabalhos, muitos projetos, né? O Pequeninos, então, projeto maravilhoso lá na Paraíba, em Soledade e mais algumas outras cidades também, que tem sido agraciada, né, pela vida desse homem de Deus aí. Seja muito bem-vindo, pastor Jairo. Alessandra, seja bem-vinda, Alê. Beijo no seu coração. Ei, Gracinha, seja muito bem-vinda, Gracinha. Você também. Sabrina Virtuoso, Elisa Abreu, Paulo Vieira, Paulo Oliveira, na verdade. Sejam muito bem-vindos. Todo mundo aí. Marlene Val, estamos quase lá, gente. Andresa, tá chegando. Se você chegar e for logo compartilhando 5 pessoas aí, a gente rapidinho entra aí já na nossa quantidade desejável para começar. Cris Monteiro, um beijo, Cris, seja muito bem-vinda. Manda um abraço pro Sejão aí também. Estefânia, Manu Cruz, todo mundo aí, né? Vamos lá. Aqueles navegantes que estavam comigo nas 11 horas da manhã, continuarão agora na mesma pegada comigo agora à noite. Elis, seja muito bem-vinda, Elis. Um beijo no seu coração. Amo vocês, viu? Claupiço, Marcel e Roberta, beijo no coração também. Laurinha, a nossa paraguaia do coração aí, nossa irmã. Aldo Macedo. Esse negócio vicia, né, Aldinho? Igreja Zoe, Camila Marques. Carlos, seja muito bem-vindo. Estamos quase lá. Quase 50 navegantes aí já. Só mais um pouquinho, vai. Aperta os corações e você compartilha com mais 5 aí. Abraço pro Sejão também. Sejão é uma grande inspiração para todos nós aí. Edson, seja bem-vindo. Ó, estamos lá. 52. Pois bem. Então, estamos falando sobre o ministério do Espírito Santo e hoje pela manhã eu trouxe um texto, um tema bem interessante. Falamos sobre a terra prometida, né? Uma forma figurativa de falar sobre estarmos em Cristo Jesus. Relembrando aí aos navegantes, o texto de Deuteronômio, capítulo 11, a partir do verso 8, eu vou ler lá de novo, só para a gente reiterar aquilo que nós já vimos. Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo de número 8, diz assim: Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra por onde vos dirigi, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais e à sua descendência, terra que emana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, e que semeavas a vossa semente com o pé, arregavas como uma horta, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales, da chuva do céu beberás as águas, terra que cuida o Senhor vosso Deus, e os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, então darei as chuvas da vossa terra em seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Veja, nós vemos isso aqui, né, como uma promessa
natural para o povo de Israel, para o povo judeu, mas de certa forma é uma figuração, né, espiritual para a realidade em Cristo Jesus. A verdade é que Deus sempre quis nos levar de volta para a sua presença, né, nos colocar de volta no Éden, que era o lugar de onde nós nunca, jamais deveríamos ter saído. Nós deveríamos ter permanecido no Éden para sempre, irmãos, mas infelizmente o pecado nos tirou e nos colocou fora dessa condição, né, vivendo de maneira a sermos amaldiçoados, vivendo segundo a lei. Mas Cristo veio para nos resgatar da maldição da lei e nos colocar de volta na presença de Deus. Uma vez que tomamos posse da presença, ou seja, por meio de Cristo Jesus e o novo nascimento, estamos inseridos novamente na terra prometida. Agora, estando na terra prometida, tem a parte que me cabe, que é ser cheio do Espírito, né? Não adianta ser crente, tem que ser cheio do Espírito. Se eu me mantenho crente, cheio da palavra e cheio do Espírito, essa é a garantia de que de fato eu tenho uma vida abundante ou uma vida plena, segundo o que o próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 10, verso 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus não nos chamou para termos apenas a suficiência, ao contrário, Deus nos chamou para transbordar de ampla generosidade. Tendo em tudo ampla suficiência, transbordei de toda rica generosidade. Então Deus nos chamou para ter e para abençoar. Deus nos chamou para ter e para distribuir. Deus nos chamou para ter e abençoar. Nós somos a fonte, né, ou dispenseiros das bênçãos de Deus. Nós é que somos a própria bênção de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e nos ver como uma fonte de bênção, né? É interessante que Deus falou para Abraão que eu farei de você uma bênção. Então, nós também hoje somos abençoados como o crente Abraão, né? Isso é bem interessante, irmãos. Essas questões figurativas da antiga aliança, elas encaixam perfeitamente no nosso contexto. Veja, nós saímos do mundo e passamos a viver em Cristo Jesus. A nossa vida em Cristo é diferente da nossa vida do mundo. Não pode ser da mesma maneira. Se você é crente e você vive da mesma maneira que você vivia no mundo, você está completamente equivocado. Veja, ele diz, a terra da qual vocês vão tomar posse é diferente da terra do Egito de onde vocês saíram. Então não dá para viver em Cristo da mesma forma que eu vivia no mundo. No mundo eu vivia confiando, irmãos, na força do meu braço. No mundo eu vivia confiando na riqueza. Mas em Cristo não. Em Cristo eu confio na fé, na palavra de Deus, vivendo intensamente essa verdade na minha vida. E dessa forma eu tenho a garantia de uma vida de prosperidade, né? Você vai entrando, vai compartilhando, irmãos, e a gente vai aumentando a nossa audiência a cada segundo que passa, tá bom? Então veja. Qual é a garantia de uma vida de prosperidade? É ter nascido de novo, ser cheio da palavra e ser cheio do Espírito. Essa é a garantia, irmão, de viver uma vida plena, próspera em todas as áreas da nossa vida. Não existe outra maneira. Não tem sacrifício, não tem campanha que você faça, nada disso. Você só precisa ser cheio da palavra, renovar a sua mente e ser cheio do Espírito. Então, você tem a garantia de uma vida próspera. Eu quero mostrar algo para vocês interessante que está aqui, e eu quero achar para vocês. Vai enchendo aí que eu vou achando daqui, tá bom? Esse texto também é bem interessante, eu quero mostrar isso para vocês. Pananana. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10, 2. Eu quero ler um texto para você interessante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 2. Diz assim. Versículo 10, capítulo 10, verso 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo diz assim: irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Veja que interessante. Paulo diz o seguinte, veja,
Irmãos, não quero que vocês se esqueçam o que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, eles foram batizados como seguidores de Moisés. Você já tinha ouvido falar nisso? Que existia um batismo na antiga aliança, que era chamado de batismo na nuvem e batismo no mar. Quem já tinha ouvido falar disso? Batismo na nuvem e batismo no mar. Um abraço especial para Juazeiro, na Bahia. Alô, Juazeiro, pertinho da minha terra jacobina aí, ó. Eu vou ler numa outra versão, talvez se fique mais familiarizado para você. Paulo diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Veja, na antiga aliança existia batismo, e esse batismo, segundo o que ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, eram dois batismos: o batismo na nuvem e o batismo no mar. Batismo na nuvem e o batismo no mar. O que se refere isso? Se refere à passagem pelo Mar Vermelho, e quando eles chegaram do outro lado, eles tiveram uma nuvem que durante a noite ela se transformava numa coluna de fogo, e durante o dia uma nuvem de fumaça, ou uma nuvem que os cobria, os conduzia por todo aquele deserto. Eu tenho certeza que você nunca parou para pensar sobre isso, né? Mas como nós estamos falando de batismo, estamos falando do Espírito Santo em si, e estamos falando que a antiga aliança é uma sombra das coisas da nova aliança, eu quero te mostrar algo interessante. Veja, todo o contexto da antiga aliança, ela de certa forma é uma figuração para a nova aliança. Nós falamos da terra prometida, e a terra prometida é Cristo. Ora, se a terra prometida é Cristo, nós falamos que o Egito também é o mundo. Nós falamos isso pela manhã. Então nós saímos do mundo e entramos em Cristo. Saímos do mundo, entramos em Cristo. Saímos do Egito e entramos na terra prometida. Agora, como se deu essa saída do mundo? Como se deu essa saída do mundo? Deus levantou um homem chamado Moisés. E Moisés foi responsável por libertar o povo do Egito. Então Deus deu a Moisés poder para ir diante daquele que aprisionava o povo e dito: eu exijo que você libere meu povo. Para quê? Para que eles vão a 3 dias caminho de deserto para sacrificar ao Senhor. Essa era a proposta de Moisés a Faraó. Eu quero que você libere o povo de Deus para que andem 3 dias em caminho de deserto, 3 dias deserto adentro, para sacrificar ao Senhor. E Moisés e Faraó endureceu o negócio, ao ponto de Moisés ter que realizar sinais, maravilhas e prodígios, até que Faraó pudesse de fato liberar o povo. Agora veja, Moisés nesse caso representa a Jesus de Nazaré, que foi enviado por Deus para nos libertar do mundo, né? Agora veja, qual é a proposta de Deus para nos libertar do mundo? É que Jesus entre 3 dias caminho de deserto para sacrificar ao Senhor. O que isso significa? Bom, significa que Faraó endureceu e não permitiu, mas quando eles saíram do Egito, caminharam 3 dias em caminho do deserto, se depararam com o Mar Vermelho. E aí, chegando de frente ao Mar Vermelho, diz que Moisés disse: Senhor, e agora? Ele disse: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Agora veja, se Deus disse para as pessoas: marchem em direção ao mar, essa foi a instrução que Deus deu. Diga ao povo que andem em direção às águas, andem em direção ao mar. O que é que as pessoas precisavam ter para caminhar em direção ao mar depois que ouviram a palavra de Deus? O que foi gerado neles para que eles tivessem iniciativa de ir em direção ao mar? Quem pode me falar isso aí? Vamos ver se alguém acerta. Quem vai me falar? O que era necessário para dar um passo em direção às águas? Depois que ouviram, fé. Quem me disse aí foi? Mirlane Rocha. Muito bem, fé. É exatamente. A gente vai em direção às águas pela fé. Veja que interessante. E aí eles, pela fé, atravessam as águas, sim ou não? Depois que eles atravessam as águas pela fé, eles saem do outro lado do Mar Vermelho
e do outro lado do Mar Vermelho, uma nuvem vem e cobre eles. Veja, para que eles atravessassem as águas, para que eles entrassem nas águas, eles precisaram ter uma iniciativa de fé. Pela fé eles entraram nas águas, mas ao sair do outro lado, a nuvem veio sobre eles. E isso Paulo chama de batismo no mar e batismo na nuvem. Depois de 3 dias que Moisés caminhou no deserto para sacrificar ao Senhor o cordeiro. Bem, o que simboliza? Simboliza que a nossa saída do mundo se deu da seguinte maneira: Jesus veio à terra e aqui ele realizou sinais, maravilhas e prodígios, com o objetivo de nos libertar do mundo. Mas para que a liberdade fosse feita, ele precisou entrar 3 dias. 3 dias e 3 noites, com o sacrifício de si mesmo por nós. Uma vez que Jesus passa 3 dias e 3 noites no seio da terra em sacrifício por nós, nós agora estamos diante das águas, que é o batismo do novo nascimento. Então, eu posso entrar pela fé por meio das águas para o novo nascimento. Então, aquilo que matava o mundo, simbolicamente mata o povo do Egito, as águas, nos dá uma nova oportunidade de vida. Então, nós entramos nas águas e do outro lado saímos uma nova criação. E depois que nós saímos do outro lado, por meio do novo nascimento, o Espírito Santo, que representa essa nuvem, vem sobre nós. Veja, ele diz que essa nuvem é que guiava o povo no deserto. Essa nuvem, ela representa, obviamente, o batismo do Espírito Santo. Então veja, o passar pelas águas do Mar Vermelho simboliza o novo nascimento, a passagem pelas águas. A nuvem que os guia simboliza o batismo no Espírito Santo. Então, Paulo diz, eu não quero que vocês ignorem que na antiga aliança isso tudo era de fato figurativo, mas que hoje vocês receberam de fato o verdadeiro. Tanto a passagem pelas águas, que é o novo nascimento ou o batismo em Cristo Jesus, não necessariamente nas águas, mas o batismo em Cristo Jesus. E a segunda obra do Espírito, que é o Espírito vindo sobre nós, que é o batismo no Espírito Santo. Então veja, mediante isso, nós temos aqui agora o desfrutar desse Espírito em nós. Aleluia. Quando a gente chega nesse entendimento claro e preciso, a gente vê que a gente não precisa de mais nada. A gente foi salvo por meio do Espírito Santo. A primeira obra do Espírito Santo em nós é exatamente a salvação. Agora, como é que ele faz isso? A primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos levar ao entendimento de que Jesus é o Cristo. Essa é a primeira obra do Espírito em nós. Levar-nos ao entendimento de que Jesus é o Cristo. Lembre-se que Pedro, quando questionado por Jesus, dizendo, quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, não foi carne nem sangue que te revelaste, mas o Espírito do meu Pai que te revelou isso. E é dessa maneira que eu vou edificar a minha igreja. É quando o Espírito influencia alguém para me reconhecer como Cristo. E uma vez reconhecendo, essa pessoa se torna como eu, dizendo Jesus. Eu sou a grande pedra cuja igreja será edificada sobre ela. Mas cada um daqueles que confessar publicamente que eu sou Cristo, influenciado, inspirado pelo Espírito de Deus, se torna uma pequena pedra. Veja, de certa forma, todos nós somos Pedros. Todos nós somos uma pequena rocha. Ou seja, ainda que sejamos pequenos, temos a mesma natureza da grande rocha que é Cristo. Então Jesus é a grande rocha cuja igreja é edificada sobre ela, mas todos nós somos uma pequena pedra na construção dessa grande organismo vivo chamado a igreja. E de quem é a responsabilidade disso tudo ter acontecido em nós? O glorioso Espírito Santo. Veja o texto como é interessante. Em João capítulo 16,
verso de número 8, diz assim: versículo 5 diz assim, Jesus falando aos discípulos: agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Em vez disso, entristece-se por causa do que eu lhe disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não mais me verei. Do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Veja que interessante. Jesus disse: gente, eu vou morrer e vou para o Pai. E a Bíblia diz que eles ficaram tristes. Aí Jesus disse: fique triste não, meu filho. Porque, por mais que vocês queiram que eu fique aqui, mas se eu ficar, não é bom para vocês não. É melhor que eu vá. Veja o que Jesus disse: é melhor que eu vá, porque se eu não for, eu não vou poder enviar o outro Consolador. Veja, Jesus atribuiu ao Espírito Santo algo melhor de que ele mesmo estar conosco. Irmãos, eu sei que todos vocês já devem ter pensado nisso. Eu queria ter vivido ao lado de Jesus. Mas na cabeça de Jesus, é melhor você viver com o Espírito Santo e que ele com ele ao lado. Jesus disse: é melhor que eu vá, meu irmão. Porque se eu não for, não tem como eu enviar o outro não. O outro é muito melhor do que eu. E você poderia dizer: pastor, mas por que o Espírito Santo, Jesus atribui ser melhor do que ele? Porque Jesus estava limitado em um corpo físico, irmãos. Jesus podia liderar 12 só. Mas ele indo para lá, enviando o Espírito Santo, meu irmão, agora é um Jesus para cada um. Veja que coisa maravilhosa. Agora não tem mais limitação de espaço, de tempo, geografia. Nós temos um Jesus individual para cada um, porque a palavra outro ali é outro da mesma espécie. É por isso que Jesus disse: é melhor que eu vá, meu filho. Porque se eu não for, eu não posso enviar o outro Consolador. Outro que é igual a mim, mas é um para cada um. Veja, quando Jesus estava aqui, era um Jesus para todo mundo. Agora, meu irmão, é um Jesus para cada um. Porque onde o Espírito do Senhor está, meu irmão, o Senhor está naquele lugar. O Espírito Santo é a representação perfeita de Cristo em nós. Então era melhor que ele fosse mesmo. Porque ele indo, ele pôde enviar o Consolador. E agora nós temos, cada um de nós, um Jesus pessoal. Nós temos um Jesus, um personal Jesus para cada um de nós. Eu acho engraçado porque tem gente que quer porque quer ter mentor, ele quer porque quer ter um coaching, ele quer porque quer ter uma pessoa para ficar com ele. Ei, você já tem o melhor coach que existe, que é o Espírito Santo habitando dentro de você. Com isso eu não quero desmerecer os coaches, não. Tá entendendo? Mas tem gente que quer por carência, não porque eu quero ter uma pessoa que eu possa conversar. Pois bem, o Espírito Santo é Jesus em você. E é um para cada um. Agora, meu irmão, eu tenho meu próprio Jesus Cristo habitando dentro de mim, por meio do Espírito Santo. Aí acontece algo interessante, porque a gente costuma dizer assim: rapaz, tu já viu como fulano tá pecando, rapaz? Eu já falei com ele, mas o bicho não muda não. Aí o outro diz: rapaz, eu já também falei, mas vou deixar pra lá, sabe? Se ele quiser que ele ouça o Espírito Santo, porque afinal de contas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Veja, quem aqui já ouviu essa expressão dizendo: rapaz, deixa ele, o Espírito Santo vai convencer ele do pecado dele? Quem aqui já ouviu essa expressão, que o Espírito Santo convence o homem do pecado? Quem já ouviu isso aqui? Me fala aí, para me saber. Quem aí já ouviu essa expressão dizer que o Espírito Santo já é que convence o homem do pecado? A Maria do Carmo disse que sim, que ela já viu. A Vicky Dias também. Lívia Estoupato também. Quem mais? O Aldo Macedo também. Mas veja o que a Bíblia diz, versículo 8. Ele diz assim, quando o Espírito Santo vier, ou ele vier, convencerá o mundo do pecado. Veja, o trabalho do Espírito Santo não é ficar convencendo crente velho do pecado não, viu? Crente precisa tomar vergonha e parar de pecar. Porque, na verdade, o crente peca sabendo que está pecando. O mundo não. O mundo, irmãos,
eles são pecadores e eles pecam por causa da natureza do pecado. Mas o crente não. O crente não. Antes mesmo de você dar o passo para ir para o pecado, o seu próprio espírito está dando alerta lá dentro de você. Não vai não, não vai não. É como se fosse uma luz acesa dentro de você dizendo: olha, rapaz, isso é pecado, não vai não, não vai não, não vai não. Crente, irmão, sabe quando vai pecar. Agora veja, a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o mundo e não o crente. Você não está no mundo. O Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado. O mundo. E não é de qualquer pecado, porque o pecado do mundo não é beber, não é fumar. O pecado do mundo, meu irmão, não é o se prostituir. O pecado do mundo é a incredulidade. E é disso que o Espírito Santo convence o mundo. Veja, quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Então o Espírito Santo, ele tem como objetivo primário convencer o mundo de que Jesus é o Cristo. Foi o que ele fez com Pedro, foi o que ele fez comigo, foi o que ele fez com você. Então veja, quando alguém que está lá no mundo começa a ouvir a palavra, é o Espírito Santo que chega para esse camarada e convence ele, ou pelo menos bota ele em xeque, para dizer: é verdade, esse Jesus aí é verdadeiro, esse Jesus aí de fato é o Cristo. Então, uma vez convencido pelo Espírito, nós podemos declarar com a boca, crendo com o coração, que Jesus é o Senhor. Então veja, o papel do Espírito Santo não é ficar tentando convencer crente velho de não pecar, não. Crente velho tem que renovar a mente para parar de pecar. Se você é crente velho, tem que parar de pecar renovando a sua mente. Quando você parar de pensar no pecado, você para de pecar. O problema é que a gente quer vencer a carne na carne, né? A gente quer pensar no pecado o dia inteiro, mas na hora de dizer: não, eu sou forte e não vou pecar. Deixa eu te dizer, uma hora você cai e não consegue voltar mais. Você não vence a carne na carne, você só vence a carne no espírito. E para andar em espírito, você tem que andar com a mente na palavra. Você tem que renovar a sua mente todos os dias e se encher do Espírito. É desse jeito, é renovando a mente e se enchendo do Espírito, que você foge das concupiscências que há no mundo, né? Não é tentando vencer a carne na carne. Se encha do Espírito. Paulo diz isso em Gálatas capítulo 5, verso 16. Ande no Espírito e de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Ande no Espírito e de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Então, o segredo de não ceder à carne é andar no Espírito. Agora, o que é andar no Espírito, pastor? É andar segundo a palavra de Deus. É renovar a sua mente, é trazer seus pensamentos cativos aos pensamentos de Cristo. É ocupar sua mente com a palavra de Deus, ao invés de ficar pensando o dia inteiro em como pecar, né? Porque tem hora que o caba para ficar pensando como é que eu vou fazer para pecar e ninguém descobrir, né? Então, em vez da gente ficar pensando e maquinando como pecar, a gente deve pensar na palavra, pensar em como agradar a Deus, pensar em como fazer algo útil para ajudar os irmãos, para ajudar a igreja local, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai mudando a nossa forma de pensar e mudando a nossa atitude. O Espírito Santo, ele convence o mundo. O mundo, não você. Você tem o seu próprio espírito aí dentro que já sinaliza dizendo para você: não peque não, não vá não, né? E eu vou dizer, quando você peca, quando o homem que é nascido de novo peca, dá uma dor tão grande por dentro, uma angústia, chega a dar vontade de vomitar, tem hora, sobe aquele bolo subindo, descendo, subindo. O que é isso? É o teu espírito se estribuchando por dentro. Por quê? Porque ele está brigando contra a carne, ele está brigando contra a carne, porque o teu espírito agora é santo, teu espírito é santo, ele não quer pecar mais. Mas se você decidir pecar, é a tua carne que está querendo pecar. E aí fica aquela guerra, aquela briga. Aí quando você peca, perde o controle e peca, vem aquela angústia no outro dia, né? Tem gente que chama essa angústia de condenação. Mas não é condenação não, isso é uma angústia. Vai subindo e descendo, dá aquele bolo aqui. Eu não sei se você já sentiu isso. Quem aqui já sentiu angústia depois que pecou? A não ser que você já nasceu de novo e foi glorificado de imediato, né? Eu não estou sabendo. De repente você já é glorificado e não tem problema com o pecado mais. Mas eu, por exemplo, quando eu peco, irmãos, pastor, e tu peca, irmão. Tem dia que o negócio fica estreito. Aí eu peco. E quando eu peco, rapaz, vai logo dando uma angústia, daquele bololô aqui, ó. Né? Quem sente essa angústia? Quem já sentiu isso aí quando pecou?
né? Essa angústia é ruim ou é boa? Fala pra mim aí. É ruim ou é bom essa angústia? Sentir essa angústia é ruim ou é bom? Fala aí comigo. É ruim ou é bom sentir essa angústia? Hã? Quem fala pra mim aí? É ruim ou é boa essa angústia? Uma vontade de chorar, é isso mesmo. Eu também. E eu tô perguntando, é bom ou é ruim? É horrível. O Aldo disse é horrível. Deixa eu te dizer, essa angústia é ruim, mas é boa, viu? Essa é uma angústia ruim que é boa. Pastor, como assim? Eu vou te dar um exemplo que você vai entender bem direitinho. Quem aí, dos meus navegantes, já sentiram o cheiro do gás de cozinha escapando? Quando tá vazando gás, cheiro de gás. Quem já sentiu o cheiro de gás escapando aí? Quem? Me fala aí. E me fala também se esse cheiro de gás escapando é bom ou é ruim. Fala aí comigo. Um grande abraço para Pernambuco, Júnior, lá de Escada. Um abraço no seu coração, Júnior. Me fala aí, quem já sentiu o cheiro de gás de cozinha escapando é ruim ou é bom? Algumas pessoas estão levantando suas mãozinhas aí. Responde com palavra, é ruim. Verinha está dizendo, é ruim demais. Agora, eu quero que vocês saibam de algo. Que gás de cozinha, na sua originalidade, não tem cheiro nenhum. Ele é inodoro. Ou seja, não tem cheiro. Mas, como o gás de cozinha é altamente tóxico, para que você não entre no ambiente e ele estiver escapando, você não sinta nada e morra intoxicado porque ele é altamente tóxico, se coloca um aditivo nele para aquele cheiro ficar forte. Por quê? Porque quando você chega no ambiente, aquele cheiro forte faz você sair de lá. E é exatamente aquele cheiro ruim que faz você sair de lá que evita de você morrer. Deu para entender? Então o cheiro ruim do gás é colocado para quando você entrar, você sentir aquele cheiro ruim, sair de lá para não morrer asfixiado. Da mesma forma, veja, se esse cheiro é ruim, mas salva a tua vida, esse cheiro é bom. É ou não? É um cheiro ruim, mas é bom porque salva a minha vida. Da mesma forma é a angústia quando você peca. É o teu espírito por dentro dizendo, sai fora daí, senão tu morre. Se tu continuar nesse pecado, vai morrer. Então, vem aquela angústia por dentro dizendo, ó, meu filho, se tu ficar aí, tu morre. Aí tu tem que dar no pé, para não morrer por causa do pecado. Então, veja, essa angústia é ruim, mas é boa. Agora, essa angústia não é o Espírito Santo, não. Essa angústia é o teu espírito que está, de fato, te colocando na parede, dizendo, sai daí, senão tu morre, né? Então, veja, isso é importante para a gente preservar a nossa própria vida, né? Para a gente não ficar nessa de ficar voltando ao vômito como cachorro que faz vômito e volta de novo. É isso que Pedro fala, né? Para a gente não cair. Eu não estou dizendo que você não erra, eu não estou dizendo que eu não erro, né? Todos nós, infelizmente, hora ou outra, acaba tropeçando e errando. Mas isso não pode ser uma vida errada, né? Uma coisa é você errar, outra coisa é você viver uma vida completamente errada, né? Um erro você levanta com certo, uma vida errada, você, de fato, está caminhando para a morte e para a destruição, né? Passamos dos 100 navegantes aí, sejam todos muito bem-vindos, viu? É sempre bom. Então, veja, o Espírito Santo, ele tem como objetivo primário, primeiro, me levar ao convencimento quando eu estava no mundo, para voltar a Cristo. E aí, quando eu volto a Cristo, né, por meio do novo nascimento, ele me coloca de volta na presença de Deus. É sempre bom você lembrar que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E como ele é Deus, ele é maior do que você. O Espírito Santo é maior do que eu, o Espírito Santo é maior do que você. Então, se o Espírito Santo é maior do que você e ele habita dentro de você, tenha consciência que é você que está dentro dele. Você foi mergulhado no Espírito. É isso que significa a palavra batismo, ou baptizo, né? É você ser mergulhado. Então, ser mergulhado no Espírito é estar de volta na presença de Deus. Graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Então, veja, depois disso,
O Espírito Santo nos guia. A Bíblia diz que um dos trabalhos do Espírito Santo é nos guiar. Nos guiar a toda a verdade, nos anunciar as coisas que estão por vir. Então, se eu mantenho essa comunhão acesa, viva dentro de mim, com o Espírito Santo, ele vai me guiar a toda a verdade. E as pessoas perguntam para mim, pastor, como é que o senhor tem revelação, tanta revelação da palavra de Deus? Porque eu tenho continuamente comunhão com o Espírito. A comunhão com o Espírito Santo vai fazer você ter clareza das Escrituras Sagradas. Não é o tanto que você lê ou estuda, mas comunhão com o Espírito e afinidade com a palavra. Quem fez o rema sabe, irmãos, que já recebeu um bom impulso, um primeiro empurrão e está no caminho do crescimento e do avanço. Mas uma comunhão com o Espírito Santo contínua vai te levar ao entendimento muito mais claro, como Jesus havia dito. Ele disse, ele vai te guiar a toda a verdade. Veja, na antiga aliança, ou mesmo no ministério terreno de Jesus, ele não pôde falar aos seus discípulos muitas coisas, não. Não pôde mesmo. Por quê? Porque eles eram homens naturais e não entenderiam as coisas do Espírito. Mas assim que Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi procurá-los e disse, recebam o Espírito Santo. E eles foram cheios, na verdade, nasceram de novo. E a partir dali, a Bíblia diz que Jesus passou 40 dias dando instruções pelo Espírito Santo. Veja, dando instruções e o próprio Espírito dentro deles, o instruindo acerca da verdade das Escrituras Sagradas. Agora eu quero entrar num ponto importante aqui. Veja, o Espírito Santo, ele também, a Bíblia diz, e eu quero que você atente a isso comigo, João 16,13 diz assim, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Veja, o Espírito Santo, além de me guiar a toda a verdade, ele não fala de si mesmo, mas daquilo que ouviu de Deus e pode me anunciar as coisas que estão por vir. Veja, se o Espírito Santo pode me guiar e me anunciar as coisas que estão por vir, e aí eu acho que o Espírito Santo não está querendo fazer fofoca para dizer o que vai acontecer na vida do irmão. Mas ele pode me dizer o que está por vir sobre a minha vida. A não ser que ele queira me alertar acerca de algumas coisas que seja para abençoar a vida do meu irmão. Mas do contrário, ele vai trazer para mim as coisas que estão por vir da minha vida. Agora, se o Espírito Santo que habita dentro de mim pode me anunciar as coisas que estão por vir, por que tem gente que na nova aliança ainda vive correndo atrás de profeta? Me diga aí. Se o Espírito Santo, que é Deus, conhece as profundezas de Deus e me foi dado para me anunciar as coisas que estão por vir, por que tem crente que vive correndo atrás de profeta? Me responde, pelo amor de Jesus Cristo. Hã? Aleluia. Pastor, mas é porque eu não estou conseguindo. Olha, mas o profeta fala, irmão, fala. O profeta fala. Mas deixa eu te dizer uma coisa. E é importante que você esteja bem atento ao que eu vou te dizer agora. Bem atento. Eu sou casado há 18 anos. 18 anos de casado. Nunca dormi separado da minha esposa por briga, por nada. A não ser se eu viajo ou por algum motivo justo. Mas fora isso, nunca dormimos numa cama separada, os dois. Estamos lá juntinhos, 18 anos. 18 anos. Agora imagina se eu precisasse falar com Kátia, minha esposa, que mora e dorme comigo na mesma cama há 18 anos. E se eu precisasse mandar um recado para ela e chamasse algum de vocês e dissesse, ô gente, avisa a Kátia algo para mim. Você não acha que algo está errado, não? Hã? Pensa nisso. Se eu moro com Kátia, durmo na mesma cama, há 18 anos, mas na hora de eu falar algo para ela, eu mando um recado por você, tem alguma coisa errada, não tem não? Você não acha que tem alguma coisa errada nisso, não? Hã? Se eu precisasse mandar um recado para Kátia, para você? Aleluia.
Veja, o que é que estaria errado? Está faltando comunhão entre eu e Kátia. Você vai logo pensar, eles estão brigados. Eles estão separados, porque eles moram dentro da mesma casa. Eu vou ter que mandar recado por outro? Só pode estar separado. Não tem lógica, não. Agora, é isso que acontece quando eu fico procurando por profeta. Como é que Deus vai mandar um recado pelo profeta se ele está habitando dentro de você? Então, se Deus está precisando usar um profeta para falar contigo, é porque você está brigado com Deus. Você não está tendo comunhão com ele, não. Você está dormindo em cama separada. Porque não tem sentido de Deus mandar um recado por outro se ele mora dentro de mim, meu filho. Deus só usa o profeta se a gente estiver insensível à voz do Espírito que quer nos conduzir em todo o tempo. Veja que coisa interessante. Quero te mostrar uma coisa interessante. Romanos capítulo 8, verso 16 diz assim: pois o próprio Espírito, o Espírito de Deus, o próprio Espírito, testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja, Paulo diz que o próprio Espírito Santo é que dá testemunho no meu espírito de que eu sou o filho de Deus. Dei uma pausadinha aí, mas já continuamos. Veja, quem aí de vocês precisou de um profeta para botar a mão na sua cabeça, orar por você e dizer: eis que te digo, servo meu, tu és filho de Deus. E só depois que o profeta falou foi que você acreditou de fato que você era filho. Hã? Quem aí acredita nisso? Que é necessário um profeta impor as mãos sobre você, orar por você e dizer que você é filho de Deus, para você acreditar que você é filho. Alguém aí precisou de um profeta para saber que é filho? Alguém aí precisou de profeta para saber que é filho, não? Ninguém precisou de profeta para saber que é filho. Por quê? Porque o próprio Espírito testifica ao meu espírito. Agora veja, o que foi que aconteceu de mais importante na tua vida até hoje? Se não o novo nascimento, o que te tornou filho de Deus? Hã? A coisa mais importante que você teve na vida foi o quê? Foi ter recebido Jesus, nascido de novo. Desculpa que caiu um pouco aí, a conexão deu uma baixada aí, mas já voltou. Agora vai. Eu pergunto: você ter comprado seu carro novo, uma casa, foi mais importante que você aceitar Jesus? Hã? Tinha travado aqui, mas agora já foi. Já não vai travar mais não, pode ficar tranquilo, agora vai. Agora vai. Então veja, vou perguntar de novo. Teve alguma coisa que você precisou fazer na vida, uma viagem, arrumar um namorado, que foi mais importante do que você ter aceitado Jesus como Senhor da sua vida? Hã? Não, claro que não. Agora veja, se para a coisa mais importante da tua vida, que foi aceitar Jesus e se tornar filho de Deus, Deus usa o seu espírito testemunhando ao meu espírito, por que para as demais coisas eu preciso da palavra do profeta para fazer? Hã? Me diga. Se para a coisa mais importante Deus usou o espírito testemunhando ao meu espírito, e para as demais Deus vai confirmar por boca de profeta, para quê? Hã? Não, meu irmão. A forma primária de Deus guiar os seus filhos é pelo Espírito, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e não pelo profeta. A gente tem que quebrar um pouco esse misticismo. Muitas vezes essa correria atrás de profeta, de profecia, eu não estou dizendo que o profeta não é para essa geração, o profeta é para a nossa geração, mas o papel do profeta na nossa geração, na nossa dispensação, na nova aliança, o papel do profeta é pregar a palavra e ensinar a palavra, inspirado pelo Espírito.
como eu estou fazendo com você nesses dias. E não para sair por aí controlando a vida de ninguém. E dando direção pro povo. Faz isso, faz aquilo. Ei, você tem o Espírito Santo. Você não precisa de profeta para guiar a tua vida mais não. O Espírito Santo já é suficiente para você ter uma vida de sucesso e de paz. Então, seja guiado pelo Espírito e não pelos profetas, né? O profeta tem que se preparar para pregar, ensinar. Sabe por que o profeta não está ensinando e pregando? Porque você acostumou ele só a dar profecia. E agora ele ficou viciado nisso. Então, se é profeta, vai estudar a palavra. Não se esconda atrás do ofício e da unção para dizer que porque eu sou profeta, eu não preciso estudar. Deixa de conversa fiada. Todo ministro precisa estudar a palavra, todo ministro precisa estar cheio da palavra e do Espírito. Agora, o profeta tem uma unção diferenciada? Tem para ensinar a palavra, irmão, debaixo de um poder do Espírito diferente. Deixa eu te dizer, normalmente quando eu estou fora de Belo Horizonte, pregando em outras escolas ou igrejas, seja evento, seja o que for, eu percebo nitidamente a unção profética sobre a minha vida. Agora, mesmo que a unção profética está operando sobre a minha vida, eu não preciso parar, ficar chacoalhando ou não ensinar e ficar... Não, eu continuo ensinando a palavra e no que eu estou ensinando a palavra, falando para você, está saindo palavra de conhecimento, está saindo palavra de sabedoria, está saindo discernimento de espírito, está saindo, irmão, poder para todo lado, é poder para todo lado. Basta você abrir a boca e pregar a palavra. E pregar a palavra. Porque tem muito profeta, ou pessoas que se dizem profeta, que na verdade são fofoqueiros. Fofoqueiro. Gosta de ficar dando ouvido ao diabo. E deixa eu dizer uma coisa. Os profetas de Deus, eles procuram ouro e não lixo. Vou falar de novo. Os profetas de Deus, eles buscam ouro e não lixo. Quando você encontrar alguém que se diz profeta, que só vive achando pecado na vida alheia, vá atrás, porque está em pecado o candidato. Por quê? O senhor está falando isso? Porque a Bíblia diz que se seus olhos forem bons, é porque teu corpo está cheio de luz. Mas se teus olhos forem maus, teu corpo é cheio de trevas. Ou seja, tem gente que só vê pecado, é porque dentro só tem pecado. Agora, se você busca ouro, é porque você está tirando ouro do bom depósito do seu coração. Então, você vê aquilo que você tem por dentro. Os olhos é a lâmpada do corpo, foi o que Jesus disse. O que você coloca por aqui é o que está por dentro. Ó. Se você vê alguém que só vê defeito nos outros, problema nos outros, pode ir atrás, porque ele está cheio de problema. Pode ter certeza. Jesus não saía apontando defeito de ninguém, meu filho. Jesus só viu o melhor das pessoas. Por quê? Porque ele estava cheio de virtudes por dentro, né? Então, pense nisso, o Espírito Santo é suficiente para você, para te guiar, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, a gente só falta 10 minutos de live, e eu quero deixar algo bem forte marcado no seu coração essa noite. Veja, o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Para mim foi uma das coisas mais difíceis de aprender, foi como ser guiado pelo Espírito. Por quê? Por causa do meu misticismo. Por causa da minha religiosidade. Eu achava que para ser guiado pelo Espírito de Deus, eu precisava sentir um arrepio, eu precisava de ouvir uma voz, ou ter uma visão, ou ver um anjo, ou ter um sonho, uma coisa desse tipo. E isso raramente acontece. Não é todo mundo que vai ouvir uma voz, não é todo mundo que vai ver uma visão. A maioria não, a maioria é só num testemunho interior, só por dentro. Do mesmo jeito como ele falou com você que você era filho, né? Da mesma forma ele vai te guiar por dentro. Testemunho interior é suficiente para você ser guiado pelo Espírito. Agora veja, um dia eu estava orando a esse respeito e o Senhor falou comigo, é muito fácil. A resposta está em Gálatas 5,16. Falei, Gálatas 5,16? Gálatas 5,16 diz o seguinte: andai no Espírito e de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Eu disse, não, mas eu estou falando de ser guiado pelo Espírito. Estou falando de andar no Espírito. Andar no Espírito eu ando. Eu já ando o dia inteiro no Espírito. Eu quero saber como tomar uma decisão guiado pelo Espírito. Deixa eu simplificar. Eu quero saber, eu preciso tomar uma decisão. E aí,
Eu quero saber se eu estou sendo guiado pelo Espírito para tomar aquela decisão ou não. Andar no Espírito eu já ando. E o Senhor disse, a resposta está em Gálatas 5,16. Andai no Espírito e de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Eu disse, Senhor, eu já ando no Espírito, tá certo. Eu só quero saber como é que eu posso ser guiado agora. Quero saber como é que eu vou saber se eu não estou ouvindo uma voz. E o Senhor disse, a resposta está em Gálatas 5,16. Andai no Espírito e de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. No terceiro, eu disse, peraí. Aí abri o texto e fui olhar. E é que ele tem razão, veja. Ele diz assim, ó, ande no Espírito e de modo nenhum você vai satisfazer os desejos da carne. Porque a carne é contrária ao Espírito e o Espírito é contrário à carne. São opostos entre si. Então veja, você tem a sua carne inclinando e você tem o seu Espírito. Bom, de toda maneira são duas opções. Então você tem 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. Então tem muita gente que está tomando decisões, né? Sem ao menos saber se está certo ou não, mas está dando certo porque tem 50% de chance de acerto. E 50% é uma boa chance. Sim ou não? Agora veja, a garantia é o seguinte. Se você andar no Espírito, de modo nenhum você vai satisfazer o desejo da carne. Então, tudo o que eu preciso para tomar uma decisão espiritual é estar andando em Espírito. Se eu tenho a certeza de que eu não estou andando na carne, se eu tenho certeza de que eu estou andando no Espírito, eu posso tomar decisão despreocupado, porque toda decisão é espiritual, irmão. Eu não preciso, não. Eu acho engraçado pessoas que chegam para mim e dizem assim, pastor, Deus falou comigo para fazer uma oferta na vida de fulano. Eu estou orando, já tem uns 3 dias para confirmar. Eu digo, peraí, quem foi que falou contigo? Não, eu acho que foi Deus. Eu digo, se foi Deus, tu tá orando para quê, criatura? Porque se Deus falou comigo agora, para me fazer algo, se eu esperar 5 minutos para fazer, eu já estou dando ao diabo 5 minutos de chance de ele me convencer que não é Deus. Então o que é que eu preciso fazer? E eu aprendi isso rápido. É ser rápido nas minhas decisões. E tudo que eu preciso ter certeza é de que eu estou andando no Espírito. Bom, se eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, e eu fui revestido de poder pelo Espírito, se eu estou cheio da palavra, e se eu estou orando em línguas todo dia, se algo acontece agora, eu posso tomar decisões imediatas. Irmãos, isso funciona. Deixa eu te dar um exemplo aí de um irmão meu, talvez ele esteja até assistindo ainda aí. Veja, uma vez um irmão meu chegou para mim e disse, eu estou comprando um carro, eu já fiz pesquisa, já olhei em um monte de lugar. Achei um carro lá em outro estado, vou comprar esse carro lá. Eu disse, cara, por que tu não compra o carro aqui mesmo? Ah, porque eu já pesquisei, olhei. Eu disse, cara, tu tem o direito de olhar, né? Beleza, você pode fazer naturalmente. Você tem conhecimento, vai lá, escolhe segundo a técnica, beleza. Mas deixa eu te dizer, pra crente, cara, eu compro o carro assim, eu chego lá, olho pro carro, olho pra ele olha pra mim, eu digo, gostei, vou comprar. Pronto, eu entro dentro, ligo o carro. Sabe quantas vezes eu já tive problema? Eu falei com ele. Ele disse, quantas? Eu disse, nenhuma. Todas as vezes que eu compro, todas as vezes. Eu chego lá, eu gostei, meu irmão, eu entro e compro. Não quero nem saber, nem de mecânico eu levo. E nunca me deu problema. É que você, não, mas eu não confio nisso não. Eu só confio em comprar olhando. Eu digo, pois tá certo. Aí foi, ele comprou. Comprou um carro novinho, irmão. E quando chegou aqui, o carro deu um probleminha só. E quando deu esse probleminha só, ele levou o carro numa concessionária para olhar esse probleminha só. E aí quando olhou esse probleminha só, ele descobriu um negócio. Que aquele carro tinha sido um carro que foi recuperado de perda total. Pensa na bronca. Veja, naturalmente falando, ele olhou, se certificou de tudo, mas qual foi a garantia? Nenhuma. O carro deu problema do mesmo jeito e ele ainda perdeu dinheiro com o carro. Agora, se você é guiado pelo Espírito e não tem medo de tomar decisões, irmãos, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Se você é um homem e uma mulher que anda no Espírito, que conhece a palavra, está cheio da palavra, irmão, não tenha medo de tomar decisões, porque toda decisão que você tomar vai ser uma decisão espiritual. Agora, se você é alguém que anda na carne, não tome não. Não tome não, porque vai dar problema. Mas se você é alguém que anda no Espírito, toda decisão sua é espiritual, criatura. A Bíblia diz, ande no Espírito e de modo nenhum satisfarei os desejos da carne. Então, tudo que eu preciso é andar no Espírito e todas as minhas decisões serão espirituais. Esse ano agora, nós mudamos de prédio, né? O ano passado, fez um ano agora. E em menos de 30 dias,
sem a minha presença em Belo Horizonte, nós negociamos, fizemos contrato, assinamos contrato de um prédio e mudamos em menos de 30 dias. Tudo em decisões assim, faça desse jeito, faça desse jeito. Por quê? Porque sou um homem cheio da palavra e um homem que anda segundo o Espírito. Então tudo que você precisa fazer, se encher da palavra, ser cheio do Espírito. E todas as suas decisões serão espiritual. Quebre um pouco o misticismo de achar que tem que sentir um arrepio, que um profeta tem que falar, que eu tenho que ver numa nuvem escrita, ou que eu preciso ter uma visão ou um sonho. Basta você ter coragem de assumir, eu sou filho de Deus, sou guiado pelo Espírito de Deus, ando no Espírito e todas as minhas decisões são espirituais. Quando você assume essa posição e toma essa decisão, acabou. Todas as suas decisões serão baseadas no Espírito. Então não existe misticismo, existe prática da palavra. Se liberte do peso da religião, do misticismo e desfrute poderosamente desse guia seguro chamado Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. E se porventura algum dia Deus precisar levantar um profeta nessa nação para falar com você, Deus pode usar o profeta para falar com o mundo, porque o mundo não conhece a Deus. Mas para falar comigo, não. Se Deus usar um profeta para vir falar comigo, vai ser para dizer, ei, é só confirmando aquilo que Deus já falou com você. Vai, avança, porque eu estou contigo. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Em tudo eu serei contigo, diz o Senhor dos Exércitos, sobre a tua vida. Então, essa é a palavra para hoje. Não tenha medo, você tem o melhor conselheiro dentro de você, você tem o melhor amigo dentro de você, você tem o Espírito de Deus habitando com você. Ande no Espírito e de modo nenhum você vai satisfazer os desejos da sua carne. Viu? Foi muito bom estar com você, nossa live está acabando, falta apenas 2 minutinhos. Eu tenho algumas perguntas aqui e eu vou tentar respondê-las depois, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Pode-se dizer que se o profeta vem até você é porque você não está escutando o Espírito Santo? Sim, exatamente isso. O Senhor poderia falar mais sobre o ofício dos profetas nas próximas lives? Posso. Quem não foi revestido de poder tem mais dificuldade de operar milagres? Não opera, simplesmente não opera. Não consegue. O Senhor vai falar sobre o que hoje, pastor Marcelo? Já falei, agora já tô no fim mesmo, vice? Então é isso, tá? Depois eu posso falar mais sobre o ofício do profeta, não tem problema nenhum, né? A Camila me perguntou se uma pessoa que não é revestida de poder tem mais difícil de realizar milagres. Não realiza, né? A porta dos dons espirituais é o batismo no Espírito Santo. Você pode no máximo orar por alguém, né? E esperar que ela, pela sua própria fé, seja curada. Mas realizar milagres só depois de ser revestido no poder, tá bom? Um beijo no seu coração, durmam em paz e até logo mais, às 11 horas da manhã, nesse mesmo lugar, juntos, eu e você, o Espírito de Deus, sempre abençoando vidas. Beijo no seu coração, tchau, amo vocês, manda beijo pra mim aí, manda um tchau aí pra mim, tchau, amo vocês, fiquem na paz, vocês são bênção na minha vida, obrigado pela companhia, vocês são incríveis, amo vocês. Pra cima, gente, pra cima. Felicidade, alegria. Temos o Espírito que reina sobre nós e dentro de nós. Amo vocês. Obrigado pela companhia, amo muito vocês. Boa noite, tchau. Durmam bem, fiquem na paz.